Na sessão ordinária, os vereadores deram continuidade à apreciação das emendas do projeto de lei que trata sobre a licitação dos transportes públicos de Natal. Dentre os assuntos debatidos, mudanças na linha noturna de ônibus. A votação do projeto de lei da Prefeitura 063/17, que pretende regulamentar a licitação do transporte público de Natal, foi retomada com a votação das emendas à Lei 149/2015. A primeira emenda apreciada pelos parlamentares diz respeito ao funcionamento das linhas noturnas. 5 vereadores apresentaram emendas com textos semelhantes a este ponto e foi acordado que seria votada a de autoria do vereador Sandro Pimentel, que acrescenta que a STTU deve indicar a demanda das linhas noturnas. A proposta foi aprovada. Não podemos pensar na possibilidade de que o Seturne, que é o Sindicato dos Empresários do Transporte Coletivo, vai definir itinerário, porque eles vão definir itinerários e demandas conforme mais lhe agrada. São a parte mais lucrativa. Então, quando a gente coloca a ser definida pela STTU, a STTU é a prefeitura. Entende-se que ela está ali para aferir os anseios da população. Que pelo menos em cada região de Natal se garanta as linhas noturnas em todos os dias da semana, de 0 às 5 horas da manhã, de acordo com as demandas estabelecidas pela própria Secretaria STTU. Outra emenda discutida e aprovada foi de autoria de Natália Bonavides, do PT. A parlamentar sugeriu na emenda a definição da idade da frota de ônibus de até 10 anos para ficar em circulação. Na lei que existe hoje, se contabiliza a idade da frota a partir do certificado daquele veículo. Com o projeto de lei, haveria uma alteração nesse ponto que deixaria em aberto qual ia ser a metodologia para definir a idade do veículo. Então, por exemplo, se alguém considerasse que trocando a carroceria de um ônibus, esse ia ser um ônibus novo, com a emenda que nós fizemos e foi aprovada consensualmente, isso não será mais possível. Será realmente a partir do certificado, que significa que o seu chassi, a sua estrutura, estaria realmente de acordo com aquela idade. Na sequência, foi amplamente discutida a emenda não consensual da vereadora Ana Paula, que pretendia estabelecer a possibilidade da Prefeitura realizar contratação emergencial em caso de licitação deserta ou fracassada. A emenda acabou rejeitada. Mesmo assim, a vereadora explicou qual era o objetivo da proposta. A Casa já votou em 2015 2 leis, projetos importantes que asseguravam direitos da população, direitos dos usuários de transporte coletivo. E agora, para que seja mais atrativo para as empresas de transporte coletivo, tiraram todos esses direitos e trouxeram um projeto que tira todos esses direitos. Então, essa é a nossa intenção, é de garantir que esse projeto, mesmo que a gente hoje inclua os direitos, que a gente lute, que a gente busque a sensibilidade dos vereadores para que a gente possa realmente votar projetos que garantam esses direitos dos usuários de transporte coletivo, mas que a gente não precisa estar novamente votando outro projeto porque a licitação deu deserta, deu fracassada. Outra ampla discussão aconteceu em torno de 5 emendas com textos semelhantes a respeito do percentual do subsídio das gratuidades e meias passagens através do Fundo Municipal de Transporte. Sem entrarem em acordo sobre o texto a ser votado, os vereadores decidiram adiar a votação. Natália Bonavides, Sandro Pimentel e Sueldo Medeiros esclareceram as diferenças entre as emendas. Hoje na lei é garantido 30% desse fundo para essas tarifas sociais. Com o projeto de lei da Prefeitura se tenta colocar como no máximo 30%. Ora, mas se uma das grandes reclamações das empresas de ônibus hoje é o grande peso que essas tarifas sociais dão nos custos gerais do serviço, né? Por isso nós não concordamos em deixar 30% como máximo e sim como mínimo, para que exista sim um percentual significativo do fundo que possa ser usado para subsidiar as gratuidades que já são previstas em lei, as meias passagens que também são previstas em lei. Você que paga R$ 3,65, você está levando com você também a outra parte do estudante que não pagou e as outras gratuidades, idosos e deficientes e tal. O que é que nós queremos? Nós queremos que 30% do Fundo Municipal de Transporte Coletivo, que inclusive é oriundo de multas, é uma dos atores que compõem, pague esta gratuidade ou parte dela. Porque com isso, a passagem inteira, que hoje é de R$ 3,65,
poderia baixar para 2,75. A redação original do projeto dizia que a emenda dizia que o percentual seria de 30%, até 30%, houve alguém que discordou, porque se podia ser até 30%, podia ser 5%, podia ser 2%, podia ser 0%. E aí eu fui e apresentei um intervalo de 10% a 30%. Por quê? Porque esse fundo ele vai ser alimentado paulatinamente. E aí, evidentemente, quando tiver um recurso considerável, que vai poder um dia ser utilizado para o subsídio da tarifa. Outras 3 emendas consensuais foram aprovadas. 2 eram da vereadora Eudiane. Uma que regulamenta o transporte de animais domésticos nos ônibus e outra que exige a comprovação da gratuidade das crianças de até 5 anos através de documento legal. A terceira foi do vereador Preto Aquino, que assegurou a manutenção da tarifa social. Na verdade, hoje existe, mas não através de uma lei. É um decreto que a qualquer momento poderia vir a finalizar. A prova disso que não foi sequer mencionado, não foi mencionado em instante algum no projeto que veio aqui para a Câmara. Então eu visualizei esse erro, detectei e fiz questão de dar entrada na emenda garantindo a tarifa social na capital do estado do Rio Grande do Norte para que assim os usuários de transporte coletivo também possam ter esse direito. Na sequência foi discutida a emenda não consensual do vereador Ranieri Barbosa, que restringe a contratação de pessoas jurídicas e físicas inadimplentes com a prefeitura. Essa foi para mim uma das emendas mais importantes, porque para um processo que estava aberto, nós colocamos que quem tiver qualquer dívida com o município, ação contra o município, já é condenado em algum crime de dolo, então não pode participar do processo licitatório. Então as empresas, seja jurídica ou física, ela tem que estar totalmente adimplente e sem nenhuma condenação, nenhum processo. Vai dar uma garantia de uma lisura e uma transparência melhor para os participantes do processo licitatório. Com a aprovação da emenda do presidente da Casa, vereador Ranieri Barbosa, a sessão foi suspensa para ser retomada nesta quinta-feira, com a votação das demais emendas ao projeto. A expectativa é concluir a discussão nesta quinta-feira. Acredito que pelo andar que tem e aí, o número de artigos que está faltando e de emendas, amanhã iremos com certeza concluir esse projeto que é tão importante para a cidade e que espero que a Prefeitura possa publicar o edital ainda este ano da licitação dos transportes públicos de Natal. Nós temos buscado consensualizar ao máximo, temos discutido com a bancada de oposição no sentido de retirar aquelas emendas que porventura sejam prejudiciais ao processo licitatório ou que haja discussões sob o ponto de vista jurídico. Temos sentido que o processo tem avançado bastante e talvez amanhã nós já consigamos concluir todo o processo de votação dessas emendas.